máxima de 29. Jovem Pan News. A revisão do plano diretor de Natal foi entregue na Câmara Municipal mais de 14 anos após a última vez que a lei passou pela reavaliação. Segundo o Estatuto das Cidades, a legislação deve ser revisada a cada 10 anos. Sendo assim, Natal está atrasada, no mínimo 4 anos em relação à lei de ordenamento urbano. Mas quem vive na cidade, aqueles que dependem da geração de renda local e do desenvolvimento de suas regiões, sabe que esse atraso é bem maior. E essa impressão sempre aumenta quando os natalenses tomam conhecimento de como estão as outras capitais do Nordeste. A realidade com relação aos estados vizinhos, de porte semelhante, causa frustração e revolta. Agora esse sentimento está em outro patamar devido a tudo que a pandemia de Covid gerou e ainda está gerando os seus efeitos econômicos. A chegada da revisão do plano à Câmara é uma boa lufada de vento em meio à aridez do atual cenário econômico potiguar, que está se recuperando, mas que carece de muito mais. E o plano diretor é um desses instrumentos que pode ser mola propulsora na retomada do crescimento e de um fluxo de desenvolvimento que sepulte o sentimento de incapacidade perante a outras capitais. Nesse cenário, levando em conta tudo o que está posto, não parecem razoáveis, para dizer o mínimo, atitudes e posicionamentos que, a título de proselitetismo político, eleitoral e ideológico, atentem contra a tramitação do plano diretor. A minuta entregue ontem foi debatida e construída com a participação do poder público, dos setores produtivos de entidades e promotores durante 4 anos, com divulgação expressa e constante em site público com total acesso a todos os documentos. Querer ignorar e impedir que até o final do ano a lei seja devidamente votada com todos os trâmites que tem direito, será a mais clara e límpida demonstração de trabalho contra Natal. A Câmara dos Vereadores precisa ficar alerta a essas tentativas, afinal foram eleitos para isso. Mais do que nunca é preciso salvar a capital de quem quem diz querer proteger a cidade a título de interesse público. O sistema Tribuna do Norte, formado pelo jornal, pelo portal, pela rádio Jovem Pan News, a 93.5, é totalmente a favor do plano diretor, por acreditar numa premissa simples, que Natal não pode mais ficar parada no tempo, à mercê dos interesses que só beneficiam poucos. Que a cidade tem direito ao crescimento sustentável e à oportunidade, e que a capital precisa renascer. Ir contra essa votação tão importante e, acima de tudo, é também um ato contra a democracia. A história e as urnas certamente saberão cobrar aqueles que, neste momento decisivo, se colocaram contra os natalenses. Esse é o editorial, né? Publicado hoje na edição impressa da Tribuna do Norte, que mostra aí todo o posicionamento do sistema Tribuna em relação a esse momento que a cidade vive, que é a expectativa da aprovação de um documento que começou a ser discutido há muito mais de 2 anos, com a participação de toda a sociedade. Sim. Bom dia a todos, né? Agora estou chegando aqui. Bom dia. E para deixar algo muito claro às pessoas que porventura venham pensar que também nesse caso do plano diretor há esse maniqueísmo, essa dicotomia entre bem e mal. Não, pessoal, não necessariamente você sendo a favor de um plano diretor mais permissivo para as construções, para o desenvolvimento da cidade, você está indo de encontro à questão ambiental. Não tem essa necessidade de associação. Pelo contrário, o plano diretor de Natal foi discutido por todas as instituições, por todos os membros que têm voz nessa discussão, que são vários. Foi discutido durante muito tempo e é um plano que tem sido elogiado, inclusive pelas pessoas que são defensoras da questão ambiental, e com toda razão, porque prevê também uma forma nova, uma forma mais moderna de fazer esse tipo de preservação. Então, é um posicionamento da empresa que tem todo o seu direito e, enfim, todo mundo e a população tem que acompanhar, tem que cobrar dos nossos parlamentares que tenham uma postura técnica e em prol do interesse da cidade. E hoje nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, que é um dos representantes da prefeitura, né, e está à frente aí dessa discussão também do plano diretor. Já é já é cadeira cativa aqui na Jovem Pan News. Não, e Tiago já deve estar rouco de tanto que já falou em plano diretor de ontem para hoje. Tiago sonha com plano diretor. Bom dia, secretário. Bom dia a toda a bancada aí, a Virgínia, Jussara, Júlio. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Secretário, qual foi o clima que o senhor percebeu ontem na Câmara quando aquele documento foi entregue aos vereadores? O que é que esta
quinta-feira, pós-entrega, promete no Legislativo Municipal para essa discussão? Virgínia, o melhor clima possível, né? Nós vimos realmente uma excelente recepção. Havia já uma certa ansiedade da chegada do projeto à Câmara Municipal de Natal. Os próprios vereadores, né, estavam em diálogo constante, querendo saber em que status estava o processo, para que chegasse logo. A gente percebe que há uma energia muito positiva para votar o plano diretor com celeridade, com toda a segurança, né, respeitando todos os ritos necessários do Legislativo, mas sim com toda a celeridade que carece essa matéria para que traga de uma vez por todas a segurança jurídica e o novo regramento urbanístico para o município de Natal. Secretário, a gente sabe que a sua posição nesse plano diretor, sua função, na verdade, é muito mais técnica do que política, não tem dúvida com relação a isso. Sim. Mas queria saber também de como é que está essa discussão com os vereadores que se declararam independentes, inclusive com a própria bancada de oposição, se está tendo esse diálogo junto com o Executivo para que possa ter uma aprovação consensual do plano. Olha, na verdade, o plano diretor, né, que envolve aí a discussão de múltiplos interesses, e eu sempre falo interesses legítimos, né, porque quando a gente fala às vezes interesses, sempre repercute mal, né? Não, interesses legítimos relacionados tanto à iniciativa privada quanto aos interesses públicos. A gente viu uma discussão muito limpa, muito transparente em todos esses sentidos, e eu acredito que independente de quem é de situação, de oposição e agora, né, um novo status aí de independente, tem que olhar para a população de Natal, porque a população de Natal quer a aprovação do plano diretor, ela quer que isso aconteça com celeridade, e qualquer tipo de contrariedade propositória ou proposital, melhor dizendo, com um vínculo político claro de atingir, né, o executivo ou quem quer que seja, vai ser claramente percebido pela população e vai dar uma conotação muito ruim para quem se posicionar dessa forma, né? Eu acredito que esse é um projeto de interesse público, um projeto mais debatido na história do Estado do Rio Grande do Norte, pelo número de contribuições, pelo número de eventos públicos, a transparência total, com transmissão ao vivo, com as gravações disponibilizadas, inclusive hoje, na íntegra, mais de 200 horas de gravações. Então, o clima é um clima amistoso, um clima normal, com todos os vereadores, sem exceção de nenhum deles, com os 29 vereadores. Nós já estivemos lá em outras situações, tratando sobre temáticas relacionadas ao plano diretor, de forma mais específica. Recentemente, agora, eu tive, né, a convite da vereadora Divaneide, do PT, tratando sobre uma temática de segurança alimentar e soberania alimentar, ali para a ZPA 9 do município de Natal, que tinha um vínculo com o plano diretor, né? Você vê que há, de forma geral, um interesse de todos ali a entender melhor a proposta do plano diretor, a se aprofundar para dar celeridade ao processo. Então, eu não vejo qualquer dificuldade de relacionamento político, porque, mais uma vez, lembrando, este é um plano para a cidade de Natal, para os munícipes de Natal. E quem elege, né, os nossos representantes são esses munícipes que têm que ser respeitados agora, independente de qualquer posição política. Secretário, o documento entregue ontem na Câmara, ele está tal qual saiu das plenárias, das últimas plenárias, de tudo que foi definido? Pergunto isso para o senhor por quê? Porque há uma acusação que partiu, inclusive, de setores do Ministério Público de que esse documento foi modificado da última fase para o que foi entregue. Da conferência final para a redação. Qual o conteúdo? Ele é o mesmo ou ele sofreu alguma alteração? Virgínia, muito obrigado por essa pergunta. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de responder isso na imprensa. Nós sim recebemos, né, com muita preocupação, algumas afirmações nesse sentido, mas quero deixar aqui tranquilo a todos de que o documento encaminhado à Câmara, ele é ipsiliteris aquilo que foi aprovado pela conferência. E mais, Virgínia, nós fizemos a questão de grifar de forma colorida aquilo que era a proposta original
aquilo que foi alterado pelos conselhos municipais e aquilo que foi alterado e consolidado pela conferência final. Está indo um pacote extremamente completo e transparente, mostrando o histórico passo a passo do processo em termos de aprovações para a Câmara Municipal, inclusive com os apontamentos da CEMURB, com os apontamentos dos grupos de trabalho, com os apontamentos da Procuradoria-Geral do município. Mas o documento que ele não poderia ser alterado, nós não alteramos, por mais, Virgínia, que a gente discorde em algumas questões que há incongruências técnicas, que há incongruências formais, erros formais mesmos. Um artigo que tem 3 incisos e pula do inciso 1 para o inciso 3, não tem ali o número do inciso 2, né? É um erro formal, redacional, simples de correção, né? Erros de expressão, e algumas incongruências legais. Tudo isso foi apontado, mas não foi alterado, porque nós entendemos, pelo regramento do processo, que aquilo que foi aprovado pela conferência só pode ser alterado pela Câmara Municipal de Natal, né, que é o poder legislativo constituído, né, pela nossa Constituição Federal e que vota a lei, que altera a lei, né, e aí tem todo o direito legal de fazê-lo. Então não há alteração, o documento foi publicado na íntegra, conforme foi aprovado pela conferência final. Secretário, a gente está em outubro praticamente, né? Virgínia disse que ainda tem 31 de setembro, mas não, acaba tem um hoje. Dia mais, mas acaba amanhã a gente já estará em outubro, então faltam 2 meses, mas a gente sabe que são menos de 2 meses devido aos feriados de fim de ano e tudo. Será que há possibilidade da Câmara Municipal fazer a aprovação desse plano diretor ainda esse ano? Deixa eu só fazer uma pergunta complementar. Ontem a gente conversando com Sofia, a gente perguntou a ela os pontos mais sensíveis dessa discussão, né, que embora tenha sido recebido de forma amistosa na Câmara, mas a gente sabe que existem pontos mais sensíveis. Vai ser possível essa aprovação com esses pontos sensíveis? Olha, como eu falei, eu vejo que há uma intenção muito clara da Câmara Municipal de forma geral, né, pelo menos a sua grande maioria, em aprovar ainda em 2021, né? Tem alguns pontos sensíveis, sim, que precisam ser aprofundados, melhores esclarecidos, discutidos, mas a grande maioria dos pontos foi exaustivamente discutida com toda a população. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai fazer ajustes necessários, mas vai se manter toda a estrutura de decisões tomadas pela sociedade do município de Natal, né? Então, sim, eu tenho uma esperança como cidadão de Natal, primeiramente, como gestor público, que a Câmara Municipal, no imbuído, né, do espírito que estão todos os vereadores, desde o seu presidente, os presidentes das comissões que nós temos conversado, né, as audiências que temos participado lá, que haverá aí uma força-tarefa. Eles já anunciaram ontem a criação de uma comissão especial que vai envolver as 6 câmaras técnicas da Câmara Municipal, vai formar uma comissão única, exatamente para que qualquer ponto, uma vez discutido, já seja aprovado automaticamente por todas as comissões, e isso vai dar mais celeridade ao processo, né? Foi colocado ontem, inclusive, pelo presidente da Câmara Municipal. Há uma forte possibilidade de que ainda em 2021, Natal receba um presente de Natal da Câmara de Vereadores, tendo o projeto aprovado ainda em dezembro. A gente elegeu pontos sensíveis, né? Trocamos o polêmico pelo sensível. A gente está muito eufemismo, né, nessa vida. Pois é, entre esses pontos sensíveis, secretários, há algo que possa ser negociado? O que é que o senhor elegeria aqui para o nosso ouvinte? O que o senhor acha que vai polemizar mais e o que pode se modificar numa discussão que chega à Câmara nesse momento? Virgínia, isso é muito relativo, né? Aquilo que é um ponto sensível, polêmico para um, não é para outros, né? Eu vou colocar, a segunda vez que eu vou colocar isso aqui, eu como técnico, né? Eu tenho uma formação na área, né? Trabalho há 16 anos, sou professor universitário, e é o meu dia a dia, né? Há tantos anos, né? Nas minhas formações acadêmicas e na minha lida de trabalho, tem muitas coisas, né, que eu não concordo, como técnico, pessoal, mas nós submetemos isso a toda a sociedade civil organizada e precisamos ter
esse espírito, né, democrático e também de cumprir a legislação. O plano diretor, como nós falamos, envolve assuntos ambientais, sociais, econômicos, históricos, culturais, urbanísticos, né, e que naturalmente vai ter um ponto ou outro que para uns desagrada, são sensíveis, são polêmicos e para outros não. Então, tudo pode ser negociável dentro do entendimento, né, honesto, de que deve prevalecer aquilo que a sociedade civil organizada apontou, mesmo que eu pessoalmente ou outro não concorde, né? Eu acho que sim, vai haver essa discussão, uma discussão saudável, né? Vai ser colocados os pontos individuais, mas eu acredito que toda a estrutura principal, como, por exemplo, as mudanças sistêmicas de apontamento do adensamento para os eixos de mobilidade, a manutenção das áreas, as zonas de proteção ambiental, as áreas especiais de interesse turístico, sociais, o desenvolvimento econômico fomentado pelo aumento dos coeficientes de aproveitamento baseado na infraestrutura, são pontos que não podem mais, ou não devem mais, melhor dizendo, não podem, mas não devem mais ser transformados, muito modificados, porque são sistêmicos. São os imexíveis, né? Discutidos, né? São pontos que não tem mais lógica de se mexer pelo fundamento técnico-científico e, portanto, que foi aprovado por todas as instâncias. Agora, outros pontos, sim, devem ser ajustados, mas garantindo aí a estrutura principal. Um desses pontos, secretário, ontem a gente inclusive conversou com Sofia sobre isso, porque na discussão lá, inclusive na votação de alguns desses mais de 180 pontos, que eu não vou lembrar, do plano diretor, o que teve a votação mais apertada foi com relação às áreas especiais de interesse social, a possibilidade de se fazer plebiscitos para definir se essa área continuará sendo ou não de interesse social. Eu queria primeiramente que o senhor explicasse isso, porque o senhor tem muito mais didática do que eu, para explicar o que vai trazer de modificação essa decisão no plano diretor, se for mantido, obviamente, e também qual o risco de se modificar isso, já que foi uma decisão da própria população, né? Isso, né? A área especial de interesse social são áreas onde predomina, não que são todos, mas que há uma predominância significativa de uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos. São áreas que possuem uma carência de infraestrutura e são áreas que possuem também um déficit de regularização fundiária, né? Então, essas são as características daquilo que a gente pode considerar como mancha social ou área especial de interesse social. Bem, o que é que a proposta aprovada fala, né? Ela fala que, a partir do momento que se identificar uma mudança desse cenário, ou seja, começar a haver a regularização fundiária que está a pleno vapor no município de Natal, né? Está tendo um esforço muito grande do município, muitas áreas que não tinham lá o seu título de propriedade, né? Não estavam devidamente registradas e escrituradas em cartórios, já estão passando a estar, né, com o custo todo do município de Natal, e isso tem ampliado bastante a possibilidade, porque não adianta você morar numa residência, você não consegue vender a residência ou transferir a residência, você tem que estar com título, né? Essa é uma fragilidade social e que nós estamos avançando em muito nessa questão. Um outro aspecto é que a gente vê em algumas áreas de interesse social, Mãe Luísa, Vila, né, e outras comunidades, um avanço muito grande da parte comercial. Tem regiões dessas áreas especiais, né, que você tem supermercados, que você tem academias, que você tem pequenas pousadas, né, que você tem comércios, né, mercadinhos, de forma geral, pequenos restaurantes. Então, são áreas que há uma evolução econômica pujante, plausível, né, uma economia circular muito significativa nessas regiões. Então, o que foi aprovado é o seguinte: olha, se está havendo a regularização fundiária, se está havendo uma evolução do quadro econômico, o aumento da renda mínima, essas áreas estão deixando de ser caracterizadas, ou pelo menos parte dessas áreas, como de interesse social. Então, todo aquele regramento mais rígido, né, que impede o remembramento do lote, né, você juntar um lote ao outro, que impede o aumento do gabarito, da altura, para evitar a especulação imobiliária, tem que cair.
tem que dar oportunidade para quem está ali evoluir, vender sua residência, né, valorizar sua residência, transformar 2, 3 residências num prédio, algo desse tipo tem que acontecer. E é por isso que surgiu a ideia do plebiscito, de você levar essa discussão para quem mora na região, para quem vive da região, porque é muito fácil você se tornar o herói de alguém e defender alguém que não quer ser defendido, de defender alguém que quer outros interesses. Você está defendendo um interesse que não é de quem mora, de quem vive a realidade social, né? Então a ideia do plebiscito é essa, ela é uma ideia bem plausível, bem equilibrada, né? E que eu acredito que deva ser mantida, né? Já que não tem ninguém melhor para dizer aquilo que deve ser feito com a sua propriedade ou consigo mesmo do que a própria pessoa, né? Então, realmente foi muito apertado, foi uma discussão mais polêmica, né? Mas eu acredito que deve ser mantido pela Câmara Municipal. E pela explicação do secretário... É um professor, né? É um professor. Posso fazer, Virginia? Claro. Então claro, eu estava aqui querendo dar a vez, dando de cavaleiro que não sou, desculpa. Secretário, outra coisa também que a gente tem notado, que muita gente tem discutido, é com relação à Praia da Ridinha, que a gente viu recentemente lá, inclusive, um afogamento na Praia da Ridinha, em frente a um hotel, naquela situação tão... Um ex-hotel, né? Um ex-hotel, um hotel desativado naquela área aliás, que tão está, maravilhosa que é da Ridinha de Santa Rita. Deixando a imagem da praia ainda mais complicada, muito feio, abandonado, são os entulhos de um hotel. Isso. Ali na chegada à Ridinha Nova, né? Pois é. Então, é isso. Eu tô falando, a gente falou tudo isso para falar sobre o cenário que é a Ridinha e o que o plano diretor vai ter de modificação. A gente sabe que há previsão de uma possibilidade maior de crescimento pela proposta que está posta nesse momento, mas sabe também que é alvo de muitas críticas por parte de pessoas que supostamente defendem o interesse de preservação da paisagem, enfim, e outras coisas. Queria que o senhor explicasse o que é que está previsto para a modificação na Ridinha e também respondesse às pessoas que, porventura, sejam contrárias a esse tipo de aumento na possibilidade de construção. Muito bem. Eu acho que para falar da Redinha, vamos falar rapidamente da orla toda do município de Natal. Do Morro do Careca à Redinha, né? E aí, para a gente entender por que as modificações na Redinha. Estão mantidas a prescrição urbanística gabarito, né, ou altura de edificações do Morro do Careca até a Praia do Forte, né? Não houve qualquer alteração, a sociedade entendeu, né, por uma questão do aspecto cênico e paisagístico, que essas zonas de interesse turístico deveriam ser mantidas, estão mantidas. A modificação realmente é na Redinha. A Redinha é a ponta do continente do município de Natal, né? É uma área que não atrapalharia o aspecto cênico e paisagístico de toda a cidade. E outra, reúne pelos apontamentos da própria Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, né, que trouxe com dados oficiais a projeção da infraestrutura das bacias de esgotamento sanitário até 2032 para toda a Zona Norte, a possibilidade de se adensar mais em toda a região norte do município de Natal. Inclusive vai ter inauguração, né, da estação de tratamento lá de Jaguaribe, que são para 600 mil pessoas. Isso, ano que vem. A proposta é ano que vem, né? Está inaugurando ali uma estação que vai ter a capacidade, quando atingir toda a plenitude da sua capacidade de suporte, para tratar esgoto de mais de 800 mil habitantes da Zona Norte, né, que hoje tem 350 mil moradores, né? Bem, e aí a Redinha é uma das áreas que possui menos fragilidade do ponto de vista cênico e paisagístico para permitir um aumento de verticalização. E houve 3 propostas, né, para deixar bem claro aqui para todos. A proposta de fazer a manutenção do atual gabarito, da altura até 7,5 metros ou 2 andares. Uma proposta para permitir até 30 metros de altura ou 10 andares. E uma terceira proposta para permitir até 90 metros de altura ou 30 andares, né? E prevaleceu a intermediária, a proposta de hoje permitir um aumento de 2 para 10 andares. É uma proposta extremamente razoável, né, compatível com a infraestrutura daquela região, e que certamente vai poder trazer novos investimentos e uma nova realidade
para aquela região tão linda do município de Natal, que é a Redinha, né? Então, eu não tenho dúvidas que é uma proposta que só incentiva o crescimento e desenvolvimento econômico, mas também com razoabilidade, né? Sem exagerar tanto, mantendo um padrão parecido com o que acontece na orla de João Pessoa, por exemplo. É isso que eu ia falar, está um gabarito bem parecido, né? João Pessoa, a gente não tem os prédios parecido. Muito altos, prédios no máximo até 10 andares. Isso lá na orla, né? Cabo Branco, Manaíra. Em algumas quadras próximas a João Pessoa chega a 15, 20 andares. Né? E a gente está mantendo 10 andares, então não há risco de vai acabar a circulação do vento, não acaba, isso é falácia. Não há fundamento técnico-científico, de jeito nenhum. Um equipamento de 10 andares, inclusive com a rugosidade urbanística, com a variação de topografia, com a variação de andares. Não quer dizer que todos serão 10 andares. Vão ter 8 andares, 6, 4, 10, né? O máximo é 10 andares. Então, não há possibilidade de comprometer a circulação do vento ou sombrear a praia, né? Como alguns estão dizendo. Nós não estamos falando com o padrão que tem em Camboriú, tá certo? São 10 andares apenas. É uma proposta razoável, equilibrada e que certamente vai transformar ali a região da Zona Norte de Natal. Agora são 8h32. Repita. 8 horas e 32 minutos. Secretário, a gente agradece mais uma vez a gentileza de nos atender, né? A gente sabe que o corre-corre deve estar grande, porque ontem a proposta chegou à Câmara, a gente vai acompanhar tudo isso e espera recebê-lo aqui outras vezes para, né, aprofundar esse debate. Muito obrigada pela gentileza. E boa sorte aí nos pontos sensíveis. Boa sorte. Muito obrigado, estou sempre à disposição e parabéns aí, eu vi o editorial. Parabéns pela posição firme, clara e transparente desse veículo tão importante, um dos maiores veículos de comunicação do nosso estado, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, secretário, bom dia. Agora são 8 horas e 32 minutos. Repita. 8h32.